Boa tarde, meu povo, e aí, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, gente, professor Alcides, para muito mais química aqui no nosso canal Educação. Tudo sussa, tudo tranquilo? Deixa eu ver quem já conectou aqui, ó, pelo IPTV. Pessoal de Coivaras, galera de Jerumenha, Pajeú, Pavussu, Uruçuí. Boa tarde para vocês, gente, ó. Todo mundo participando aqui no chat. Jorge, deixa o chat aqui para mim aberto, na frente da tela do IPTV. Todo mundo participando aqui, viu, pessoal? E beleza, meu chefe. Também tem o pessoal de Santa Cruz dos Milagres aqui, ó. Boa tarde para todos vocês. No YouTube, a minha chefe Marlene ali acompanhando os meninos, a Gabriela, Ed, Lúcia, Lília, o Pantera, como sempre, todos participando. Então, ó, queria agradecer a todos vocês e nós vamos fazer hoje uma revisãozinha, uma recapitulada, uma relembrada, finalizar algumas questões em relação ao último o conteúdo da aula passada, tá bom? E relembrar tudo, para passar para o próximo conteúdo, certo? Então, hoje, nosso roteirinho, para vocês verem qual é o conteúdo, energias envolvidas nas transformações químicas, principalmente modelo cinético molecular. É você identificar como é a estrutura de um sólido, de um líquido, de um gás, como suas fases mudam, também como ocorre a dissolução de um sólido em um líquido, né? Soluto e solvente. Então nós vamos ver todos esses processos aqui hoje, revisando tudo e resolvendo questões, tá? Então, recapitulando, lembrando o que é uma dissolução. Gente, tem que tomar um cuidadinho, porque tudo se mistura, tá? Existem as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. A diferença entre elas é o fato de uma dissolver e a outra não, tá bom? Por exemplo, água e óleo se misturam, mas não se dissolvem. Show? Já água e sal formam uma mistura e se dissolvem, que é o caso de uma mistura homogênea. Agora, depende da quantidade, porque todo sólido que dissolve em um líquido, ele existe um limite, uma quantidade máxima que aquele líquido consegue dissolver daquele sólido, e é isso que eu quero demonstrar para vocês agora, tá? Por quê? Quando você tem um soluto com um solvente, você forma uma solução. Solução, a mesma coisa de uma mistura heterogênea, tá? Desculpa, homogênea, perdão. Por exemplo, como eu citei, o soluto seria o sal de cozinha, por exemplo, e o solvente, a água. Onde o soluto vai ser a substância que será dissolvida e o solvente o meio que vai proporcionar esta dissolução. Sendo que as dissoluções podem ser endotérmicas ou exotérmicas. A diferença vai ser na energia liberada. Endotérmica absorve energia, exotérmica libera a energia no processo, tá? Então, dependendo de como ocorre esta liberação ou absorção de energia, teremos o processo endo ou exo. Bom, seguinte, como é que funciona um processo endotérmico? Porque em todo processo, principalmente numa reação química ou num processo físico, quando aquela substância precisa de energia para se separar ou quebrar suas ligações, e ela, quando forma uma nova substância, libera menos energia do que absorveu, esse processo é chamado endotérmico. Agora, quando a substância forma uma nova ligação, uma nova substância, ou o processo dela é finalizado, se ela libera mais energia do que absorveu, então esse processo é chamado de exotérmico, tá? Bom, lembrando que dissociar é separar as partículas do soluto que envolve a absorção de energia, tá bom? Solvatar,
Processo para manter as partículas separadas, que envolve liberação de energia. Então vamos para o detalhe. Dissolução endotérmica é aquela dissolução aonde necessita de absorção de energia para ocorrer a dissolução. Por exemplo, tem um sal chamado cloreto de cálcio, tá? O cloreto de cálcio, quando você dissolve em água, você percebe que a temperatura da água diminui um pouco. A mesma coisa acontece com o nitrato de amônio, tá? Por quê? Porque essa substância, para poder dissolver, ela precisa absorver energia. Então ela absorve energia do que está em volta. Ela absorve a energia do líquido, diminuindo a sua temperatura, tá? Mais uma vez, quando o processo ocorre a absorção de energia, chamamos de endotérmico. E nós vamos ter uma sensação de resfriamento. Olha aqui, ó. O meio externo sofrerá um resfriamento. Isso acontece bastante naquelas bolsas para inchaço, que são instantâneas. Ali tem um material que, quando ocorrer uma reação, ela vai absorver calor. Vai ser um processo endotérmico, então vai ficar frio, tá? Processos endotérmicos, quando você aumenta a temperatura, ele melhora. Porque se ele quer absorver energia, se você fornece energia para ele, ele fica facilitado. Um exemplo aqui, ó. Nesse caso, a dissolução do cloreto de cálcio, ó, deixa a água fria. Você vai ter aquela sensação de frio. Logo, você vai ter um processo endotérmico. Olha como é que o gráfico é. Quando a temperatura aumenta, a solubilidade aumenta também. Então, é um gráfico ascendente. Ele está subindo. Toda vez que você vê o gráfico de solubilidade de um sal, onde observa a curva subindo, aí é um processo endotérmico, tá bom? Tranquilinho? Mais uma vez, está subindo o gráfico, quer dizer que aquele composto, ele precisa de calor para dissolver. Se você fornece calor e ele dissolve mais, processo endotérmico. Tanto que, por exemplo, o açúcar. O açúcar, quando você dissolve ele em água, ele dissolve muito melhor em água quente do que em água fria. Em água fria ele vai dissolver? Vai, mas ele dissolve uma menor quantidade. Quando é em água quente, ele consegue dissolver na quantidade muito maior. Processo exo. No caso do exotérmico, uma sensação interessante que nós vamos ter é a liberação de energia. Então o ambiente, nós vamos ter a sensação de que está sendo aquecido. Por exemplo, quem já viu uma preparação de sabão, quando usa óleo vegetal, você pega um óleo vegetal, né, utilizado, aí adiciona água com soda cáustica, vai virar um sabão, uma reação de saponificação, tá? Mas antes de fazer essa mistura, você dissolve a soda cáustica em água. E se você colocar água fria, jogar a soda cáustica e começar a dissolver, você percebe que ela esquenta bastante. Já fiz um experimento laboratório, botei um termômetro fazendo a dissolução, e eu observei que a temperatura chegou próximo dos 70, 75 graus. Ficou naquele valor o tanto de energia que foi liberada da dissolução da soda cáustica, tá? Então você observa que a substância, quando sofre a dissolução, libera muita energia. A quantidade de energia que ela absorve para se separar é muito menor do que para manter-se separada. Por isso que libera muito mais energia. Processo exotérmico. Olha aqui o gráfico, ó. Repare que a curva é uma curva descendente, a curva está diminuindo. Porque quando a temperatura aumenta, a solubilidade diminui. Dica, foque nisso, ó. Se a solubilidade diminui com o aumento da temperatura, o processo é exotérmico, certo? Por quê? Se o processo quer liberar calor, se você fornecer calor para ele, você vai atrapalhar. Vai ficar mais difícil dissolver. Se o ambiente está quente,
Como tu vai devolver mais calor para o ambiente? Agora, num ambiente frio, você consegue perder calor com mais facilidade. Já o processo endo, você precisa absorver calor. Então, se tiver frio o meio, ele vai ter pouco calor para absorver. O processo fica dificultado. Agora, se você bota numa situação que é onde tem temperatura externa, está mais quente, então ele absorve com mais facilidade, tá? É por isso que um processo endotérmico melhora com o aumento da temperatura e o exotérmico piora. Show? Aqui, ó, dicasinha. As dissoluções endo precisam absorver mais energia. Por isso, o aumento da temperatura facilita a dissolução do soluto. Já as exotérmicas, a diminuição da temperatura facilita a dissolução. Tá? Na exotérmica, a diminuição não facilita, dificulta. Tá bom? CS. Não é Counter-Strike não, viu, povo? É coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é um valor que vai me indicar o tanto que aquele material, que aquele soluto, pode ser dissolvido em um solvente. Por exemplo, se eu perguntar quanto de sal eu consigo dissolver na água, ele sempre vai ser uma solução homogênea? Aí depende da quantidade, tá, gente? Porque se você colocar até a saturação, dissolve. Porém, se você colocar uma quantidade muito acima, ele vai dissolver uma parte e outra parte não vai ocorrer a dissolução, tá bom? Por exemplo, o CS, que é o coeficiente de solubilidade, ele é um limite para a quantidade de soluto que você consegue dissolver numa determinada quantidade de solvente. Por exemplo, olha aqui, ó. No caso do cloreto de sódio, sal de cozinha, 36 gramas é quanto de soluto você consegue dissolver. Ó. Eu consigo dissolver 36 gramas de sal em 100 gramas de água, que é a quantidade de solvente, em uma determinada temperatura. Por que a temperatura influencia? Porque dependendo, Ana Cristina, se é endo ou exotérmico, a temperatura vai influenciar na quantidade de soluto que eu consigo dissolver, tá bom? Então, ó, 36 gramas é o máximo do soluto, no caso do cloreto de sódio, que eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Por que o coeficiente de solubilidade é importante? Nós vamos usar ele como referência. Ele é o nosso referencial para determinar em outras situações. Ok? Ó, eu sempre vou saber, eu sempre tenho essa informação. A questão tem que fornecer, tá? 36 gramas do soluto sempre vai dissolver em 100 gramas do solvente. Agora, ó, as substâncias elas podem ser classificadas em concentrada e diluída, tá? Concentrada é aquela solução que a quantidade de soluto dissolvido está próxima do limite, mas não chegou no limite, viu? Tá bom? Já a diluída é porque a quantidade que você consegue dissolver está muito, muito abaixo. Por exemplo, a salmoura. A salmoura é quando a quantidade de sal dissolvido na água é muito alta, próximo do limite. Já um soro fisiológico, a quantidade de sal dissolvida é tão pequena que a gente considera diluído. Você colocou uma quantidade muito baixa. Essa é a diferenciação entre concentrado e diluído. É bom gravar, né? Esses exemplozinhos ajudam muito na hora de você diferenciar, né? Que a gente sabe que salmoura tem muito sal dissolvido e o soro fisiológico, a quantidade vai ser pequena. Beleza? Tipos. Nós temos as soluções insaturadas, saturadas e supersaturadas, tá? Mas as saturadas tem um detalhe que eu vou já passar para vocês. Então, insaturada é aquela que a quantidade de soluto dissolvido ainda não atingiu o limite. Quem é o limite? O coeficiente de solubilidade. Por exemplo, para o sal de cozinha, nós sabemos que o coeficiente dele é
36 gramas para 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Isso significa que você dissolveu uma quantidade menor que 36. Então, qualquer valor abaixo de 36, você vai chamar essa solução de insaturada. Qualquer valor. Porque quando você atinge a saturação, aí nós já vamos ter a solução saturada, que é quando você atinge exatamente o coeficiente de solubilidade. Mas as soluções saturadas têm um detalhezinho nelas, que são o fato delas possuírem a formação de corpo de fundo. Então, ó, se você colocar exatamente 36 gramas em 100 gramas de água a 25 graus Celsius, nós vamos ter o quê? 36 gramas vão dissolver totalmente, mas nenhuma outra quantidade que você colocar vai solubilizar. De novo, 36 gramas de sal nessas condições vão dissolver no limite, no máximo. Qualquer quantidade a mais que você tentar dissolver, não vai conseguir. Ok? Já vai ter dissolvido tudo. Show? Olha aqui a saturada com corpo de fundo. Esse é o detalhe. O que é o corpo de fundo? O corpo de fundo é o excesso. É aquilo que foi colocado a mais e você não consegue dissolver, porque existe um limite. Ó. Por exemplo, se a gente adiciona 50 gramas de sal em 100 gramas de água, nós sabemos que só vai conseguir dissolver 36, tá? 36 vão se dissolver. Porém, aquelas 14 gramas a mais não dissolvem de jeito nenhum nessas condições. Então, ela vai para o fundo. É por isso que nós chamamos de solução saturada com corpo de fundo. Cuidado que na solução insaturada e na supersaturada, o soluto está dissolvido, tá? Está 100% dissolvido. Porém, uma solução supersaturada, se você provocar um distúrbio nela, ela pode se transformar em uma solução saturada com corpo de fundo. Porém, se ela se transforma em uma solução saturada com corpo de fundo, ela deixa de ser uma solução supersaturada. Então, nesse caso, você só vai ter corpo de fundo nas soluções saturadas, tá bom? Insaturado e supersaturado, está tudo dissolvido. A supersaturada aqui, ó, é quando você consegue dissolver acima do limite. É uma condição especial. Tem uma série de fatores que tem que ser feito para poder essa solução ficar supersaturada, tá bom? Um deles é aumentar a temperatura, dissolver acima do limite e deixar resfriar lentamente no ambiente controlado, porque qualquer perturbaçãozinha no sistema, a solução, o excesso precipita. E aquela solução supersaturada vira uma saturada com corpo de fundo, tá? Bom, aqui são os gráficos. Aqui eu tenho um gráfico do endotérmico, ó. É o gráfico do endotérmico porque a curva está subindo. O gráfico do exotérmico. Qual é a importância desses dois gráficos? Primeiro, você identificar que quando a curva está subindo assim, ascendente, é endotérmico. Quando está descendo, exotérmico. Outro ponto importante é reparar que todos os pontos que aparecerem em cima da curva é uma solução saturada. Qualquer ponto superior à curva, ó, superior à curva, qualquer ponto que aparece aqui na parte de cima é supersaturado. E qualquer ponto que aparecer abaixo, na parte inferior da curva, será insaturado. Então, ó, supersaturado em cima, insaturado abaixo, e exatamente na curva é a condição saturada, tá? Então, deixa eu apagar aqui, porque esses dois gráficos eu vou dar um tempinho, eu quero que vocês desenhem para vocês terem a referência.
O da esquerda é endo, o da direita é iso. 2 minutinhos, pessoal. Anotem, quem tá no YouTube, tira o print e a gente volta já. Voltando. Agora vamos treinar, né, meu povo? Fazer umas questõezinhas. Olha, essa primeira questão diz assim: a uma solução de cloreto de sódio foi adicionado um cristal. Opa! Olha aqui. Colocou um cristalzinho do sal. Beleza. Vamos ver o que é que aconteceu. E verificou-se que não se dissolveu. Opa! Olha aqui, ó. Não dissolveu e ainda provocou a formação de um precipitado. De novo. Olha o que é que acontece aqui. Não dissolveu a solução, tá? O cristalzinho do sal e ainda formou o precipitado. Então ficou dessa maneira aqui, ó. Ficou aqui uma parte solúvel, né? Dissolvido. E o cristal não dissolveu, ainda formou um precipitadozinho assim, um corpo de fundo. Tá? Um corpo de fundo. Do jeito que está aqui, a solução, do jeito que ela ficou, ela se tornou uma saturada com corpo de fundo. Mas o detalhe é que a questão quer saber qual era a condição da solução original. Porque quando colocou o cristal, ficou saturado com corpo de fundo. Mas antes o que era? Antes era uma solução supersaturada. Por quê? Se a quantidade de soluto dissolvido, de novo, ó, se a quantidade de soluto dissolvido estava acima do limite, qualquer perturbação no sistema ia provocar o quê? A formação de um corpo de fundo, que foi o que aconteceu. Quando colocou o cristalzinho lá, o cristal provocou a perturbação do sistema e o sólido que estava em excesso foi para o fundo, beleza? Então, nesta primeira, temos a resposta letra E. Show? Vamos para a segunda. Lá está a segunda. Ó. A medicina popular
usa algumas plantas, geralmente na forma de infusão, fazer um chazinho, para a cura de diversas doenças. O boldo é preparado deixando suas folhas em água fria. Opa, deixa eu marcar essa informação aqui. Ó, as folhas são colocadas em água fria. Deixar aqui que é importante. Vamos lá. No caso da camomila, adiciona-se água fervendo. Observe que um precisa de água quente e o outro precisa de água fria para poder ter uma dissolução efetiva. Com relação às substâncias terapêuticas do boldo e da camomila, que ambas são dissoluções endotérmicas, olha o que ele falou. Ambas são endotérmicas, certo? Porém, ele quer que você afirme o que é que acontece a 20 graus. Gente, quando a gente analisa na própria pergunta, a 20 graus, o boldo parece que dissolve melhor que a água, que a camomila, que a camomila precisa de uma água fervendo. Então a letra A diz, ó, as da camomila são mais solúveis em água? Não. Por que não? Porque o boldo você consegue dissolver ele bem com água fria. A camomila você precisa de uma água um pouco quente. Aí B, ambas são insolúveis? De jeito nenhum. Ambas são solúveis. Possui a mesma solubilidade em água? Não. Não possuem a mesma solubilidade pelas condições que você observou na questão. Dissolveram em condições diferentes. D. As solubilidades independem da temperatura, gente. Qualquer solubilidade depende da temperatura. A resposta é a letra E. Indica que o boldo é mais solúvel. Por quê? Você não precisou aquecer para que ele tivesse uma boa dissolução. Viu como é tranquilinho? Análise simples do texto, nada demais, muito sussa. E agora essa daqui. Vamos lá, Ana Cristina, Lilian, Edilúcia, Gabriel, o pessoal aí, ó, de Barreira do Piauí, Jerumenha, Pajeú, Pavussu, Uruçuí, Coivaras. Bora, meu povo, coloca aqui no IPTV. Quero todo mundo tentando. Estou aqui de olho aqui no retorno, ó. Qual a alternativa dessa questão? Vamos lá. 2 minutinhos. Coloca para mim o gabarito aqui no chat. Então vamos dar uma olhadinha aqui. O pessoal respondeu. Opa, tô vendo aqui uma resposta de Lúcia Zona. Acho que você acertou.
Deixa eu colocar aqui, pessoal do IPTV, que botaram aqui, mas eu acho que se confundiram um pouco. Presta atenção, ó. Se dissolvermos totalmente uma certa quantidade de sal e por perturbação uma parte do sal se depositar, teremos no final, ó, no início, você tinha uma solução supersaturada, tá bom? Porém, ele quer saber o que acontece no final. E no final, o sal depositou e o que poderia ser dissolvido já está dissolvido. Então, é uma solução saturada com corpo de fundo. Letra A. Minha chefe é de Lúcia, você entendeu por que é a letra A? Na letra B diz supersaturada com corpo de fundo. Ó, supersaturada e insaturada não pode ter corpo de fundo, porque elas estão dissolvidas. Show? Tanto a insaturada como a supersaturada, o sal está todo dissolvido. Beleza? Agora, quando se trata de solução saturada, aí ela pode ter um corpo de fundo. Show? De novo, ó. Solução supersaturada, todo dissolvido. E quando precipita, tem uma parte dissolvida e uma parte no fundo, sempre vai ser saturada com corpo de fundo, tá certo? Letra A. A próxima, a quarta aqui, ó. A quarta diz assim: quando se dissolve nitrato de potássio em água, observa-se um resfriamento. Opa! Olha isso aqui. Observa-se um resfriamento quando dissolve este sólido. Lembre-se que eu falei para vocês o que é que acontece com alguns sais quando dissolvem. Alguns liberam calor, outros absorvem calor. Vamos lá, Edilúcio, agora você vai acertar nessa, tenho certeza. Todo mundo, pessoal, eu quero essa daqui no chat. Qual é a alternativa? Vamos lá, 2 minutinhos. Olha aqui, olha aqui. De novo, resfriamento significa o quê? Absorveu calor. Se absorveu calor, o meio em volta tende a resfriar. Então, aí é um processo endotérmico, tá bom? Então, aqui, ó, indica um processo endotérmico. Tá? Endotérmico
E todo processo endotérmico, ele vem com a absorção de calor e melhora quando aumenta a temperatura, certo? Então, ó, quando você aumenta a temperatura, o processo endotérmico é facilitado. O exotérmico é ao contrário, você diminui a temperatura e aí facilita o exotérmico. Então a resposta aqui que teremos é a letra A. Show? Então vamos seguindo. Quinta questão, olha esse gráficozinho aí, coisa linda. Diz o seguinte, que num dia de aula de laboratório, os alunos prepararam duas soluções, tá? Uma de cloreto de potássio e a outra de cloreto de cálcio. Porém, os alunos durante a dissolução começaram a marcar a temperatura. Ia marcando o tempo e a temperatura, o tempo e a temperatura. E eles montaram este gráfico aí, ó. Repare que após um tempo, a temperatura se conserva, né? Mas o interessante aqui é o seguinte. Olha aqui, ó. O cloreto de cálcio, quando dissolve, o que foi que aconteceu? A temperatura... Aconteceu o que com a temperatura dele? Subiu. Ó. Presta atenção, ele foi dissolvendo e observou o que ocorria, tá? Já o cloreto de potássio deu uma leve diminuída. Deixa eu ver se eu deixei o gráfico no outro slide. Não, vamos embora ver bem que as alternativas. Ó, ele quer saber a correta. Agora vamos voltar. Bom, quando você observa aqui na questão, analisa esse gráfico com calma. Dá para ver que o cloreto de cálcio tem um ΔH maior que 0. E o do cloreto de potássio vai ser menor do que 0. Show? Por quê? Por causa que com o tempo as temperaturas ficaram sendo alteradas, tá bom? Dessas duas soluções. Show? Então, ó, vamos lá, vamos voltar para as alternativas. A letra A diz assim, ó. A dissolução do cloreto de cálcio diminui a energia térmica. Vamos voltar para o gráfico. Preste atenção no seguinte. Primeira coisa que eu tenho que ver nesse gráfico aí, o que é? O comportamento da temperatura de cada substância. Certo? Por exemplo, quando você olha aqui, o cloreto de cálcio, ó, quando o tempo foi passando, a temperatura foi subindo. Isso me indica o quê? Isso me indica que a dissolução dessa substância aumentou a temperatura. Então, ele é exotérmico. E o seu ΔH é menor do que 0. Tá? Show? Presta atenção, a temperatura, ó, subiu. Foi dissolvendo e a temperatura subindo. Certo? Ó de baixo. O cloreto de cálcio é endo. Por quê? Porque com o tempo ele foi resfriando. Se foi resfriando, é um processo que absorve calor. Ele deixa o meio em volta frio. Endotérmico. Então, dessa maneira, vamos lá. Letra A. A dissolução do KCl diminui a energia cinética das moléculas? Não, ela não diminui. Ela aumenta um pouco. Por quê? Por que aumenta? Porque a temperatura não está aumentando. Se a temperatura está aumentando, o grau de agitação das partículas faz aumentar e não diminuir. B. A dissolução do KCl é exotérmico? Não. A gente viu que é endo. C. A entalpia de dissolução do cloreto de cálcio é maior que 0. No caso, o cloreto de cálcio é menor. Aqui, no caso, a resposta fica aqui, ó. Letra D. Se você aumentar a temperatura, a solubilidade de cloreto de cálcio também aumenta, porque ele é endotérmico. Show? Tranquilinho? Sus, olha essa daqui. Uma questãozinha de cálculo. Vamos fazer essa. Ela diz assim.
O gráfico apresenta a curva de solubilidade de um sal, certo? Ele diz que esse sal foi preparado uma solução saturada a 70 graus, que continha 50 gramas de água, tá? Em primeiro lugar, a gente tem que ver, nesta temperatura de 70 graus, o tanto que dissolve. Ó, 70 tá bem aqui, ó. Aqui é 70 graus. Bem aqui, ó. Nesse ponto aqui que eu tô marcando. Ó. Onde 70 graus vai se encontrar. Se você observar aqui no gráfico, o valor que está aqui é 90 gramas do sal. Quer dizer, 90 gramas do sal dissolve em 100 gramas de água. Mas a questão me falou que só tinha 50 de água. Por isso que a gente vai considerar a metade, tá bom, gente? Vamos considerar a metade. Se 100 gramas dissolve 90, então 50 gramas de água vão dissolver 45 gramas do sal em 50 gramas de água. Isso daqui porque está a 70 graus Celsius, tá bom? Show? Então a gente já sabe aí que tem 45 gramas da solução, tá? Ok? Aqui é 40 gramas, então fica 45 gramas de sal e 50 gramas de água. Só que ele resfria a 10. Vamos ver quanto é que tinha em 10. Em 10 é o seguinte, ó. Ó, 10 graus bem aqui, ó. 10. A 10 graus, a quantidade que dissolve aqui é 20. Mas como é a metade, meu povo, significa que 10 gramas do sal vão dissolver em 50 gramas de água. Por que que eu estou botando a metade? É porque o gráfico está me dando valor para 100 gramas de água. Só que a questão usou só 50. Usou a metade. Por isso que eu estou dividindo por 2 ali. A pergunta é o seguinte. Quanto do sal cristaliza e quanto dissolve? Gente, o detalhe é simples. Você tinha 45 gramas no início. Só que a 10 graus só consegue dissolver 10. Então, logo de cara, você sabe que tem 10 gramas dissolvidas. Tá? Porém, tu tinha 45 no início. Se tu tem 10, se você só consegue dissolver 10 agora, mas tinha 45 no início, então 45 menos 10, você vai ter 35 gramas de corpo de fundo. Então é 35 gramas que não dissolveu e 10 gramas que dissolveram. Letra C na sexta questão. Show? Viu como é tranquilo? Letra C na sexta. De boa demais. É só uma análisezinha gráfica. Estão vendo? Eu olhei o quanto do sal dissolve a 70. Olhei quanto dissolve a 10. Como a questão me diz que é uma solução saturada significa que ele dissolveu até o limite na temperatura de 70 graus. E segundo o gráfico, dissolver até o limite é exatamente 45 gramas. Por isso que o resultado deu esse, letra C. Viu como é tranquilinho? Sussa essa análise de gráfico, análise simples. Olha esse outro gráfico aqui, ó, também bem tranquilinho. Diz assim: a quantidade de sulfato de césio capaz de atingir a saturação em 500 gramas de água a uma temperatura de 60 graus. Vamos lá, ó. 60 graus está aqui, ó. E aqui está o sulfato de césio. Ó. A gente vai lá até lá em cima. Está aqui o ponto, ó. Este é o ponto. Quando puxa para o gráfico, nós observamos que marca exatamente 200 gramas em 100 gramas de água. Quer dizer, o sulfato de cério nas condições de 60 graus, ele dissolve 200 gramas do sal em 100 gramas de água. Mas a questão quer saber o seguinte. Beleza. Mas para 500 gramas, eu consigo dissolver quanto? 500 gramas de água.
quanto eu consigo dissolver do sal? X. Aí vamos fazer a famosa regra de 3, que vai dar aí um total, gente, de quanto? Só multiplicar por 5, vai dar 1000 gramas do sal. Show? Viu como é tranquilinho? Regrinha de 3, fácil, fácil, fácil. Ó, alguns exemplos aqui eu vou dar um tempo para vocês anotarem, tá? Mas aí eu quero que vocês peguem esse raciocínio aí. Show? Então, neste caso, todo o raciocínio me baseia onde? No coeficiente de solubilidade. Aquele 200 gramas aqui, ó. 200 gramas do sal em 100 gramas de água. Isso aqui é o coeficiente de solubilidade. O famoso CS. Para este sal aqui, ó. O sulfato de césio. Eu sempre vou me basear no coeficiente de solubilidade para determinar o tanto que pode dissolver. Certo? Tranquilo? Olha só, oitava. Essa daqui eu vou deixar para vocês, porque é uma análise gráfica. Fiz 2 análises de gráfico, agora quero que vocês observem este gráfico aí. Vamos lá? 2 minutinhos aí, Jorge. Bota para mim qual é o valor. Então vamos lá, olha o gráfico aqui como é que fica. Primeiro, ele disse o seguinte, ó, uma temperatura inicial de 80 graus, tá bom? Então vamos marcar 80 graus aqui. Tá aqui, ó, 80 graus. Então no gráfico, ó, fica bem aqui em torno de 70 gramas. Show? Bem no meio do caminho. Beleza? Ele pega o seguinte, em 80 graus, eu consigo dissolver 70 gramas desse sal em 100 gramas de água. Porém, no experimento foi usado 50, tá? A metade de 70 vai ser 35. Mas a questão dissolveu 30 gramas do sólido em 50 gramas de água. Então, logo de cara, nós já sabemos que tudo foi dissolvido. Por quê? Porque nessas condições, eu consigo dissolver 35, porém, só tinha 30. Então, aí já está sossegado. Beleza? Então, a gente já sabe que tem 30 gramas. Ele pega e diz,
A uma temperatura de 80 graus foi deixado esfriar lentamente. A que temperatura começa a cristalizar? Pessoal, ó, a 80 graus, ele consegue dissolver 35 gramas. Mas nós sabemos que tem quantas gramas lá? Tem 30 do sal, tá bom? Então a gente tem que diminuir a temperatura até chegar em 30. Vamos observar aqui no gráfico. Olha bem que esse ponto aqui, ó. 60 gramas. Por que eu estou botando 60? Porque esse gráfico aqui é 60 gramas para 100 gramas de água. Como a questão está usando 50 gramas de água, então é a metade. E a metade de 60 é 30, que vai dar exatamente em 70 graus Celsius. Ó. Em 70 graus Celsius, ele consegue dissolver 30 gramas. E 30 gramas é exatamente a quantidade que foi dissolvida na questão. Ó. Exatamente a quantidade aqui. Ó. Neste caso, como é que fica aqui, gente? Se 70 gramas dissolve 30, quando é que vai começar a precipitar? Em qualquer temperatura abaixo de 70, porque em 70 graus dissolve todo. Então, a partir de 70 graus, ó, de 70 graus para baixo, começa a precipitar. Então, aqui, ó, a partir de temperaturas menores que 70 graus. Por quê? Porque em 70 graus ele já está saturado. Então, qualquer temperatura abaixo de 70, ele vai começar a precipitar. Tá bom? De novo, só uma análise de gráfico a questão. Só estou observando o gráfico dela. Ou a nona. A nona tem assim. Uma solução de cloreto de sódio, ó, com 14 gramas. Vou botar aqui, deixa eu marcar. 14 gramas de cloreto de sódio. Foram dissolvidos em 200 ml de água. Beleza. E foi deixado aberto e começou a evaporar. Após algum tempo, o soluto começou a ser cristalizado. Qual o volume mínimo e aproximado em ml de água que deve ser evaporado para iniciar a cristalização? Gente, o raciocínio é o seguinte. Você sempre vai calcular o coeficiente de solubilidade como referência. Por quê? Porque o coeficiente de solubilidade é o limite. Quando atinge o limite, qualquer besteirinha, ele começa a precipitar. Tá? Baixou um pouquinho o volume ali, já vai começar a precipitar. Então, vamos procurar no limite. Só que o limite vai ser de quanto? 14 gramas, que é o tanto que foi dissolvido. Então, nós vamos fazer o cálculo baseado em 14 gramas. E aqui está o coeficiente, ó. Certo? Como é que a gente vai colocar? 35 gramas do sal está dissolvido em 100 gramas de água, isso aqui no coeficiente, tá? Aí você pega e coloca, beleza. E 14 gramas, quanto de água eu preciso para dissolver 14 gramas de sal? Ao calcular, X vai dar igual a 40 ml. 40 ml de água. Então, 40 ml de água, eu consigo dissolver 14 gramas. Então, quando começa a diminuir um pouquinho mais que isso aí, você baixa mais esse valor, aí você já consegue fazer com que ela precipite. Tá bom? Por que é que eu calculei usando 14? Mais uma vez, o 14 está no limite. Então, você baixou um pouquinho a quantidade de água ou a temperatura, você já está no limite. Então, vai começar a cristalizar. Tá certo? Então, o mínimo vai ser o quê? O total menos o que você descobriu, ó, o 40 ml. Então, se tinha 200 ml no início, menos os 40 que dissolve o 14, dá 160. Então, quer dizer que tem que evaporar pelo menos 160 ml de água. Por quê? Porque se ficar só 40 ml, 40 ml vai deixar esses 14 gramas dissolvidos na saturação, quer dizer, no limite. Então, neste caso, você precisa
que evapore pelo menos 160 ml de água para a solução se tornar na condição saturada e você precipitar o excesso, tá bom? Não é facinho? Tranquilinho? Deixa eu ver aqui. É de Luciana Cristina. Bora, meu povo! Pessoal, esse polo A, o pessoal de Coivaras, coloca aqui no chat para mim, gente. Ó, vocês têm que botar o nome de vocês. Pessoal de Barreira, Jerumenha, Pajeú, Pavo Sul, Ussuí, tudo tranquilo, tudo susto nesse início. Faltam ainda 2 questõezinhas desse tema. A gente vai responder elas e continuar aqui com a nossa revisão, tá bom? Então, gente, nosso primeiro horário está encerrando. A gente dá uma pausazinha, 2 minutos, só para beber uma água rápido. E a gente volta já, tá bom? Voltamos já.